Produções. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou a professora de Química, tá? Hoje a gente vai ver sobre transformações e sistema. Hoje a aula vai ser bem interessante. E vamos lá, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Transformações. Na aula anterior, a gente viu o seguinte, que a química estuda as transformações da matéria. E que transformações seria essas? Existem dois tipos de transformação, a física e a química, tá? A física diz aqui o seguinte, não há formação de nova substância, não altera a composição da matéria, ou seja, é uma transformação que não vai mexer na intimidade da matéria, não vai haver quebra de molécula. Do jeito que a substância começar a sua transformação, ela vai finalizar sendo a mesma substância. Um exemplo bem claro, pessoal, que vocês vão entender esse assunto, é a transformação da água de um estado para o outro, né? A transformação física, né? A mudança de estado físico. Por exemplo, aqui a água no estado sólido, né? Que vai passar para o estado líquido. Houve uma transformação? Houve. Houve mudança de substância? Não. A água no estado sólido continua a mesma água no estado líquido, que por sua vez vai se transformar o quê? No estado gasoso, tá? E não houve aqui, de hipótese alguma, a mudança de substância. A substância aqui é a água e ela continua no estado gasoso, depois passa para o estado líquido e do líquido passa para o gasoso. E vice-versa, do gasoso pode passar para o estado líquido e do líquido para o estado sólido. Então esse é o exemplo mais simples de vocês entenderem o que seria uma transformação física, tá? Aí sim, vamos relembrar aqui o nome das passagens de um estado físico para outro estado físico. Por exemplo, do sólido para o estado físico líquido. Qual seria o nome dessa passagem? Fusão. Muitas das vezes a gente fala assim, o gelo derreteu, mas a gente pode usar o termo fundiu? Fundiu? Pode. Por quê? Porque vem de fusão, tá? Do líquido para o gasoso, qual é o nome? Vaporização, que eu sei que vocês não têm mais dúvida com relação a isso, né? Que é algo que está no estado líquido e vai para o estado vapor, né? Então, vaporização, o número está super relacionado. E do gasoso para o líquido, também o nome está relacionado, é liquefação, algo que estava no estado gasoso e passou para o estado líquido. E do líquido para o sólido, qual é o nome? Solidificação, né? Solidificou, né, o líquido. E quando for direto, por exemplo, do sólido para o gasoso, ou do gasoso direto para o estado sólido, nós chamamos de sublimação, tá? Eu gostava, quando a gente ia para a sala de aula, eu gostava muito de perguntar aos alunos, né? Não era nem uma pergunta, eu pedia para ele me dar o exemplo de uma mudança de alguma substância que possa estar saindo do estado sólido e passando direto para o estado gasoso, alguma situação, né? E aí eles davam várias respostas, mas muitas das vezes eles não acertavam. Na maioria das vezes, 99%, né? E tem uma substância que ela faz isso e a maioria das pessoas conhece. Essas pedrinhas brancas aqui, ó. Essas pedrinhas brancas são naftalina. E se alguém observar a naftalina, ela é uma pedra no estado sólido. E se você observar o canto lá onde ela se encontra, você não vai ver molhado. Ou seja, ela já sai do estado sólido e vai direto para o estado gasoso, tá? Ela, no caso, ela passa por um processo de sublimação, né? Ela vai diminuindo de tamanho. Quando você observa, já não tem mais, já desapareceu. Ou seja, ela saiu do estado gasoso e foi direto para o estado... saiu do estado sólido e foi direto para o estado gasoso, tá? Esse é um exemplo bem simples que a gente pode observar em casa. Se você também aquecer, alterar a temperatura do iodo, por exemplo, que é no estado sólido, ele já vai direto para o estado gasoso, ele não passa para o estado líquido, ele já vai direto para o estado gasoso. Um outro exemplo que vocês podem estar observando em casa é quando vocês tiram um pote de dentro da geladeira e colocam sobre a mesa,
o que vocês vão observar? Uma fumacinha. E aquela fumacinha que sai daquele pote no caso, algo que está no estado sólido, passando direto para o estado gasoso. Ali é o exemplo também de sublimação, tá? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou explanar um pouco mais a questão da vaporização, porque a vaporização ela se divide em 3 partes. Ela pode ser chamada também de evaporação, que é o termo mais utilizado. Ela também pode ser chamada de ebulição. E ela também pode ser chamada de calefação, tá? Os 3 juntos é a mesma coisa, vaporização, que é a passagem do líquido para o estado gasoso. E qual é a diferença desses 3? É na questão da rapidez que ela se desenvolve. Por exemplo, a evaporação é o processo mais lento que tem. Aquele processo que você pega a roupa molhada, coloca no varal e deixa lá o dia todo no sol, né? Ou às vezes, dependendo do clima, fica só até meio-dia e já tá sequinha. Aquela água que está no estado líquido vai passar para o estado gasoso de forma natural e lentamente, tá? Já o processo de ebulição é um processo mais rápido, né? No caso, as fervuras, você vai adicionar calor, você vai aumentar calor naquele sistema. Quando você aumenta o calor naquele sistema, a água começa a ferver, entra no ponto de ebulição. Tá? Então é um processo mais rápido. Mas faz parte da vaporização? Faz, porque o líquido aqui, se você deixar muito tempo aqui, ele vai sair do líquido para o gasoso. E por último, a calefação, que é aquela situação que você pega, por exemplo, uma chapa ou quente, bem quente, e deixa pingar uma gotícula de água. O que acontece? Só faz tch, e some, né? Sai aquela fumacinha e some. Ou às vezes quando você está tirando um alimento do fogo e cai uma gotinha de água ali na boca do fogão, né? E como está muito quente, só faz e some. Esse chiado que acontece, tá? Durante esse processo da passagem do líquido para o gasoso é chamado de calefação. É um processo praticamente instantâneo. Espero que vocês, né, consigam entender o que eu estou tentando explicar. Aí sim, aí eu coloquei outros exemplos aqui de transformações físicas. Por exemplo, essa lata, se vocês observar, ela passou por uma transformação? Passou. Né? Ela foi amassada, mas deixou de ser lata de alumínio? Não. Então, continua a mesma substância. Passou por uma transformação, mas é a mesma substância. É uma transformação física. O amassar de um papel, né, é física. Quebra de um copo de vidro. Produção de joias em que se transforma, por exemplo, uma barra de cobre em fios, né? Dissolução de açúcar em água. Transformação de tecido em roupa. Triturar um carvão para obter um carvão ativo, aquecer uma panela de alumínio. Então, tudo isso são transformação física, tá, pessoal? E exemplo de transformação química. Primeiramente, vamos entender o que seria a transformação química. A transformação química, no caso, é o oposto da física. No caso aqui, vai haver a formação de nova substância e ocorre a alteração na composição da matéria, ou seja, vai haver quebra de ligações, tá, para a formação de novas substâncias. Então vamos lá. Geralmente ocorre por junção de uma substância. Você tem uma substância aqui e mistura essa substância com outra, elas se juntam ali e formam outra substância. Ação da luz, tá? Tem muitos medicamentos, muitos produtos, até alimento que tem restrição à luz, para a gente não deixar por muito tempo exposto à luz. Por quê? Porque ali ele sofre uma decomposição do material, da substância, tá? Às vezes você deixa um medicamento que tem restrição à luz, exposto à luz, e depois vai tomar achando que está tomando o mesmo medicamento e não está tomando mais. O medicamento se transformou em outra substância. Então, tem que observar isso, tá? Nas embalagens, que eles vêm com algumas restrições, a restrição a grandes temperaturas, a baixas temperaturas, porque tudo isso pode transformar uma substância que está ali em outra substância. Aí não tem o mesmo efeito. Aí você toma algo que achando que vai fazer o efeito e faz o efeito contrário por causa disso, tá, pessoal? Então, ação mecânica.
a ação de corrente elétrica, que é através da eletrólise. Como observamos, geralmente as transformações químicas, tá? Vai haver mudança de cor, liberação de gases. Nessas outros exemplos anteriores da física, houve essas mudanças aqui? Não. Elas começavam com a cor e terminavam com a mesma cor, né? Houve liberação de gases? Também não, né? Formação de sólido, cheiro característico, ou seja, o cheiro ele muda, tá? Mudança de temperatura e formação de chama. A queima, a combustão de algum material é um dos exemplos mais claros de uma transformação química, porque uma vez algo queimado, passado pelo processo de combustão, ele não tem mais como trazer o que ele era antes. Uma vez a madeira queimada, ela vai se transformar em que? Carvão. E aquele carvão tem como voltar à madeira que era antes? Não tem. Então isso é uma transformação química porque mexe com a composição da matéria, mexe com a intimidade da matéria, tá? Eu coloquei aqui, ó, um alicate enferrujado. A ferrugem desse alicate tem como voltar ao que era antes? Não. O máximo que pode fazer aqui é uma limpeza, lixar esse alicate. E se por acaso faltar algum pedaço, né, por causa em virtude da corrosão, né, causada pela ferrugem, pela oxidação, o máximo que se pode fazer é colocar uma chapa nova naquele espaço que está faltando um pedaço, né, para restaurar esse alicate. Mas a ferrugem, no caso, é uma transformação química, porque não tem como a gente reverter a situação, tá? Então, por isso que geralmente o pessoal pinta, né, algum metal, por exemplo, ferro, se você tem algum equipamento de ferro, geralmente ele é pintado, porque a pintura ela protege aquele ferro de entrar em contato com o oxigênio, porque o oxigênio é que vai auxiliar nesse processo de oxidação aqui, de ferrugem. Tá? Outro exemplo aqui que eu coloquei aqui é a mistura de água sanitária e vinagre. Se você pegar água sanitária e misturar com vinagre, que eu espero que vocês não façam isso. Tem muita gente que gosta de acompanhar assim no YouTube, pegar algumas misturinhas para limpeza, mistura isso com aquilo. Olha, pessoal, isso é muito perigoso, isso é muito sério, porque dependendo da mistura que você faz, né, que você vai fazer em casa, pode liberar gás tóxico. E assim, ali você inala aquele gás tóxico, né, e já causa uma lesão em você. Tudo bem, você não sentiu tanto o efeito, mas você vai fazendo direto, e aí você desencadeia uma doença, tá? Um problema respiratório. Então, muito cuidado na hora de você manusear os produtos de limpeza. Cuidado com as misturas. Gente, a internet está aí, vai lá na internet e pesquisa. Mistura disso, pode, né? E aí você vai ter o resultado, se pode, se não pode. Então, água sanitária e vinagre não pode. A água sanitária e desinfetante, ou amaciante, ou álcool em gel, não pode, porque libera gases tóxicos e termina causando lesão em vocês, tá? Então não pode misturar, fazer essas misturas malucas, né, que a gente ouve na internet. Aqui nesse caso aqui, o que a gente pode observar nessa figura? Houve a formação de gases, olha aqui a formação de gases, e se a gente for pegar nesse recipiente aqui, ele esquenta, tá? Então isso aqui é uma transformação química, porque houve a formação de gases e também houve mudança de temperatura. Nesse caso aqui, houve a mudança de cor, né? Ele alterou a cor desse instrumento, do alicate no caso. Um outro exemplo que vocês podem fazer em casa, eu acho que vocês até fizeram, é se você encher a mão de sabão em pó e mergulhar na água. O que vai acontecer? Você sente uma leve... Esquenta um pouquinho, né? Esquenta um pouquinho. Ou seja, ali é uma reação química, tá? Quando há liberação de calor, quando esquenta, aumenta o calor, é uma transformação química, tá bom? Coloquei aqui um exemplo também na mistura do iodeto de potássio e nitrato de chumbo. Vocês observam que os dois líquidos eram transparentes, mas quando eles entram em contato um com o outro, ficam que cor? Amarelo, tá? E esse amarelo aqui forma um precipitado. Ou seja, forma algo
sólido, né? Então, nesse caso aqui também é uma transformação química. A banana, se vocês observar aqui, ó, ela é verdinha e durante o processo de amadurecimento ela ficou amarela, né, aqui meio que alaranjada e por fim tá ficando escura, né? Então, se você tá observando a mudança de cor, além da mudança de cor, outra coisa que vocês podem estar observando também é o cheiro. A banana madura, o cheiro dela é diferente do cheiro da banana verde, né? Então, isso aqui é uma transformação química, tá? Que também libera gases com cheiro diferente. Voltando aqui, tá? O azulim, lá na embalagem dele, vem dizendo que a gente não pode misturar ele com água sanitária. E tem gente que mistura para dizer que vai ficar mais potente, para limpar. Gente, mas é sério. Não que vai explodir, não explode. Mas aí cria um gás tóxico. E o ser humano exposto por muito tempo ou por frequência a esse gás, ele vai desencadear uma doença. Tá? Então, muito cuidado, gente, com essas misturas. Um outro exemplo aqui é o comprimido, né? Que tem aqueles comprimidos de vitamina C, tem o Sorrisal, né? Que são comprimidos efervescentes. Quando você coloca na água, o que vai acontecer? Liberação de gás. Se vai haver liberação de gás, então é uma transformação química. Espero que vocês tenham entendido a grande diferença de química e física, tá, pessoal? E como a matéria pode se apresentar? Ela pode se apresentar em dois tipos de sistema, homogêneo e heterogêneo, tá? O homogêneo, ó, esse nome homo, quer dizer igual. Homo quer dizer igual. Então, tudo que vem homo, tá? É dizer igual. Os que apresentam uniformidade, ou seja, com características iguais em todos os seus pontos. Geralmente, esse sistema a gente chama ele de monofásico. Mono quer dizer o quê? Uma única fase. Quer dizer, mono quer dizer uma única fase. Tá? Espero que vocês estejam entendendo isso aí. Vamos para a prática. A água e o álcool. Tá aqui o sistema. Por que sistema, professora? Bom, sistema é qualquer porção que você pega da natureza, do universo, né? E tira para você observar, analisar ou estudar. Eu peguei essa porção aqui, essa mistura aqui, ó, para analisar e estudar. Então, isso aqui é um sistema, tá? Sistema de quê? De água e álcool. Esse sistema, eu olhando para ele aqui, ele é um sistema o quê? Homogêneo. Por que ele é homogêneo? Porque ele apresenta uniformidade e só uma única característica. Tem como você dizer que aqui tem uma camada de água, uma camada de álcool? Não tem. Se eu disser que isso aqui é água pura, você vai acreditar? Vai. Porque você não está vendo o álcool aqui dentro. Se eu disser que isso aqui é álcool puro, você vai acreditar? Vai, porque você não está vendo a água aqui dentro. Se eu disser que é uma mistura, você vai acreditar? Vai, porque você não está conseguindo diferenciar os componentes que está aqui dentro. Tá? Então, como você não consegue, só consegue ver um líquido transparente, né? Só essa característica que você consegue visualizar, então nós dizemos que esse sistema que só tem uma única fase. E se ele tem uma única fase, ele é chamado de quê? Ele pode ser chamado de monofásico, ou seja, tá? Uma única fase. E ele tem quantos componentes? 2. E quais são os componentes dele? A água e o álcool, tá? Vamos mais pra frente. Água e sal. Ó que o sistema, ó, o sal bem diluído na água, tá? Né? Aquele sistema que você bota bastante sal e termina ficando um salzinho lá no fundo da água, não. É a água salgada bem diluída, tá? Tá aqui o sistema, bem diluído. Você observa que não formou precipitado, corpos de fundo, tá? Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que eu tô vendo só um líquido transparente, né? Se a gente for imaginar mesmo na prática, a gente vai visualizar um líquido transparente. Então, se eu vou visualizar só esse líquido, só essa única característica, eu posso dizer que esse sistema é um sistema de uma única fase. É um sistema monofásico. Mas ele tem quantos componentes? 2.
a água e o sal. Sistema heterogêneo. No sistema heterogêneo, o éter, já tá dizendo, éter, diferente, tá? Então, o sistema heterogêneo, os que não apresentam uniformidade, nem têm características iguais em todos os seus pontos. Geralmente, são um sistema polifásico, eles apresentam mais de uma fase, né? Então, polifásico apresenta duas ou mais fases, né? Duas ou mais fases, né? É chamado de polifásico. Tem alguns livros que adotam esse termo também. Difásico, por exemplo, quando apresenta só duas fases, então de dois. E trifásico, quando apresenta três fases, tri de três, tá? Aí vai depender muito da atividade que vocês estiverem respondendo. No caso, tem livro que aceita só isso aqui, tem outros que quer mais detalhes, tá? Vai depender muito da atividade. Então, água e óleo. A água e óleo, você consegue observar a camada de água que fica embaixo e a camada de óleo que fica em cima, porque ele não se mistura. Então, você consegue ver os dois. Então, se eu colocar esse sistema aqui na frente de vocês, vocês vão conseguir me dizer que ali tem água e ali tem óleo. Tem quantas características aqui? Duas que vocês estão vendo, tá? Então, esse sistema é chamado de quê? Ele tem duas fases e ele pode ser chamado de difásico, de dois, ou então só polifásico, tá? Também tá correto. E ele tem quantos componentes? Dois componentes. Ok, pessoal? Tô entendendo? Espero que sim, tá? Qualquer dúvida, pode colocar aqui embaixo do vídeo, ou então coloca lá no Classroom. O professor repete tal assunto, tá bom? A água com gás, né? H2O gaseificada, água muito boa, tá? Quem quiser trocar aí o refrigerante por água gaseificada é bastante saudável. Essa água, ela também é heterogênea, ela geralmente cai em vestibular, em concurso, muito difícil não ter. Quando se fala em transformações, quando se fala em sistemas, geralmente cai a água com gás, tá? A água com gás, grave bem, ela é uma água que apresenta duas fases. Por que duas fases? Porque você vai observar aqui as gotículas de gases. Então, tem a parte líquida e tem essas, não é nem gotícula, no caso seria bolhas, né? Tem essas bolhas aqui, ó, de gases, tá? Então, é duas fases. E tem quantos componentes? Também tem dois componentes. A água e essas bolhas de gases aqui é gás carbônico, tá? Então, tem a água e o gás carbônico. E pode ser chamado de difásico, porque tem duas fases, ou simplesmente polifásico, correto? Água e gelo. Olha que interessante. A água e gelo, nesse caso, se você observar, ele tem quantas fases? Pense rápido, fale rápido. Duas fases, tá? A água aqui no líquido e a água no estado sólido. Então, se ele tem duas fases, ele pode ser chamado de difásico ou então polifásico, tá? E nesse caso, ele tem quantos componentes? Só um. Oxente, professor, mas aqui tem duas fases e dois componentes. E aqui porque tem duas fases e apenas um componente? Porque se vocês observar esse sistema aqui, aqui tudo é água. Água no estado líquido e água no estado sólido, tá? Então tudo aqui é água, então só tem um único componente que é a água. Espero que vocês tenham entendido. E por último, que eu não poderia deixar de falar, por que eu não poderia deixar de falar? Porque essa questão da pedra de granito também cai muito, é igual a água com gás. Cai muito em concurso, em vestibulares, tá? No Enem. Então, a pedra de granito, ela cai como pegadinha. Só a pedra de granito, só a pedrinha. Já é um sistema, né? A pedra de granito é a mesma pedra de mármore, tá? Já é um sistema que contém 3 tipos de minerais, tá? Aqui os nomes dos minerais, tá? Esses 3 tipos aqui de minerais compõem a pedra de granito, certo? Então, se você observar a pedra de mármore, ela é colorida, tá?
Ela não tem apenas uma única cor, ela é colorida. E cada cor ali é relacionada a um tipo de mineral, como pode ser qualquer um desse aqui, ó. Então, nesse caso, a pedra de granito, em geral, apresenta 3 fases, tá? Podendo ser chamado de trifásico ou simplesmente polifásico. E possui 3 componentes, os 3 minerais no qual eu estou falando. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tá? Muito obrigada por vocês terem me assistido até aqui. Qualquer dúvida, se vocês vão, escreve aí no comentário do vídeo. Se for para me repetir alguma parte, vocês falam, tá? Ah, professora, eu não entendi isso aqui. Seja mais clara nessa parte aqui. Professora, a senhora pode estar melhorando a iluminação, melhorando o som. Eu não sei, pessoal. Eu tô começando a fazer vídeo agora. São meus primeiros vídeos. Então, eu preciso muito da interação de vocês, alunos, tá? Professora, só fale mais devagar, fale mais rápido. Não sei. Eu gostaria muito, muito mesmo. Peço encarecidamente que vocês deixem a sugestão aqui, tá? Nos comentários. Ou então lá na sala virtual, tá? Tchau pra vocês e que Deus abençoe a vida de vocês.